Vamos ver agora algumas dicas relacionadas ao vocabulário. Escreva com simplicidade. Não empregue palavras complicadas ou supostamente bonitas. Escrever bem não é escrever difícil. O vocabulário deve adequar-se ao tipo de texto que pretendemos redigir. Então, devemos escrever com correção, sim, mas sem necessidade de usarmos palavras rebuscadas, palavras difíceis. Devemos escrever com simplicidade. Um exemplo temos aqui de uma linguagem inadequada ao texto. Os grevistas refutaram o aumento proposto pelo governo. Enquanto o líder da situação fazia na Câmara os prolegômenos dos novos índices, os trabalhadores faziam do lado de fora o maior auê, achando que o governo não estava com nada. Neste exemplo, nós temos os dois extremos que devemos evitar: a linguagem excessivamente formal e a linguagem excessivamente informal. Então, por que usar refutaram ou prolegômenos se temos outras palavras mais adequadas que as substituem? E também desnecessário dizer auê ou não estava com nada num texto em que se pede o emprego da norma culta e estas são expressões coloquiais. Os grevistas rejeitaram o aumento proposto pelo governo. Enquanto o líder da situação fazia na Câmara a exposição dos novos índices, os trabalhadores faziam do lado de fora uma grande manifestação. Aqui temos o equilíbrio no uso da linguagem. Nem palavras excessivamente rebuscadas, formais, nem palavras coloquiais, informais. Adjetivos certos na medida certa. O emprego indiscriminado de adjetivos pode prejudicar as melhores ideias. Para que dizer um tornado catastrófico destruiu Xanxerê quando o tornado já traz implícita a ideia de catástrofe? Devemos ter cuidado no uso dos adjetivos para que não prejudiquem o nosso texto. O adjetivo pode ser empregado sim, mas quando traz uma informação necessária ao fato, à notícia. Exemplo: o estresse e a fadiga crônica, acompanhada de mãos geladas, insônia e irritabilidade, atribuída em geral à correria da vida urbana, talvez só perca para o colesterol alto quando se trata de arranjar o culpado pelo surgimento de doenças. Palavras abstratas. O projeto do governo tem gerado muita polêmica. É muito comum, quando usamos palavras abstratas no nosso texto, empregarmos essas palavras no plural. E não é adequado que a gente faça isso, como aqui, né? Se nós tivéssemos escrito: o projeto do governo tem gerado muitas polêmicas. Isso soa estranho para o leitor. A pena de morte não vai acabar com as criminalidades. Também, se empregarmos a palavra criminalidade no plural, soará estranho ao texto. Podemos e devemos empregar palavras abstratas no singular. Isso trará mais clareza para o nosso texto. Aspas. Não use aspas indiscriminadamente. Nós sabemos que devemos usar as aspas quando usamos gírias ou expressões coloquiais no texto, quando usamos uma palavra estrangeira, por exemplo, ou quando estamos empregando uma palavra num sentido diferente daquele em que normalmente nós a empregamos. Está aqui no exemplo. Para esconder os lucros exorbitantes que tinham com os negócios, as corretoras usavam endereços, contas e registros de empresas laranjas. Então, aqui, a palavra laranja está sendo empregada num sentido diferente do seu sentido usual. Então, ela vem entre aspas para marcarmos isto. Etc. Também, às vezes, há dúvidas em relação ao emprego do etc. Não use etc. sem nenhum critério. Só devemos usá-la quando os termos que ela substitui são facilmente recuperáveis. Por exemplo, a notícia foi veiculada pelos principais jornais do país, como o Globo, Jornal do Brasil, etc. Aqui,
o leitor recupera outros jornais que poderiam ter sido mencionados aí e não foram. O problema é usarmos etc. esperando que o leitor complete aquelas ideias nossas. Isso não é bom. Então, empregue etc. apenas quando necessário. E jamais no seu texto use e etc. Porque é uma abreviatura que significa e outras coisas. Então, se dissermos e etc., estaremos sendo aí repetitivos. Então, devemos evitar e usar apenas quando necessário. Essas dicas vão auxiliá-lo na produção do seu texto.